Bom, pessoal, vamos iniciar agora a última apresentação desta noite, dos projetos de comunicação integrada, do Turma de Relações Públicas, este ano de 2010. Desta vez, nós teremos a apresentação do projeto desenvolvido pela agência Kairos para o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. Infelizmente, nós não temos representantes do cliente, né, que na última hora justificou a ausência, e nós contaremos com a avaliação dos profissionais, né, a quem já de antemão agradecemos por todas as sugestões e que levam ao aprimoramento dos nossos trabalhos. Então, nós temos aqui a Cláudia Quintino Araújo, a Raquel Bessa, o Rubens Baldieri, e também temos a banca de professores, Silvana Nader, Lana Crivellaro, Luciana Delbu, professor Eliazar. Também contamos aqui com a professora Cristina Micaroni, professor Marlon está aqui, né? Também temos ex-alunos, também parentes das equipes, né? A quem agradecemos, familiares, e os alunos, né, dos nossos cursos aí de comunicação que estão prestigiando este momento. Então, iniciamos neste momento a apresentação do projeto desenvolvido pela agência Kairos. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pela presença. Nós somos a agência Kairos. Estamos aqui para apresentar o projeto de comunicação integrado. Nosso cliente é o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. A agência Kairos é uma agência que visa ser referência na comunicação na região metropolitana de Campinas, trabalhando com transparência e ética. A nossa missão é fazer com que os nossos clientes tenham satisfação nos nossos serviços e os nossos valores: criatividade, inovação, responsabilidade, ética, trabalho em equipe e comprometimento. Nós vamos fazer uma introdução do nosso cliente. A agência Kairos, o nome da agência Kairos tem origem grega, significa o tempo oportuno. Ou seja, nós trabalhamos com o slogan, o seu tempo, nossa oportunidade. Então, em pequenos momentos, a gente quer fazer um grande feito para o nosso cliente, que será uma ação que perduará durante o tempo. Esses nossos integrantes, Aline, Elizabeth, Karina, Marcelo, Mariana e Renata. I think they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you find there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire
localizado na rodovia Heitor Penteado, quilômetro 3, sentido Campinas Souza. Tá? É uma das maiores áreas verdes da região metropolitana de Campinas. Okay? Sua história. Foi criado por um decreto-lei em 8 de julho de 87, mas a constituição do parque como um órgão de atividade pública foi inaugurado em 8 de março de 91, na época o governador Orestes Quercia, e o nome Monsenhor Emílio José Salim é em homenagem a um padre que participou de grandes feitos da cidade de Campinas. Não, voltado também à questão ecológica, ambiental, mas foi um dos fundadores da PUC, da Pontifícia PUC hoje. A estrutura. O parque conta com uma estrutura muito grande, muito boa. Quadras, playground, uma área boa para caminhada e lazer, área de churrasqueiras, teatro, o Museu Casarão, áreas de infraestrutura que são privilegiadas com relação às outras áreas de Campinas. A gestão. O parque ele sofreu durante muito tempo com essa questão da gestão. E hoje ele tem uma gestão compartilhada, ou seja, parte é do município e parte é do Estado, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Sendo que são dois diretores do Estado e uma coordenadora do município. As atividades. Para quem imagina que o Parque Ecológico não tem atividades, está redondamente enganado. É uma área muito explorada e muito utilizada, mas é assim com pouca divulgação. Então, nós temos lá projetos paisagísticos, temos um núcleo de orquídeas, a ONG, a feira orgânica, missa. Temos outras atividades também, como a ginástica harmônica, a dança circular, a visitação monitorada, que acontece durante a semana para as crianças, principalmente no primeiro semestre, tá? A trilha do gavião, entre outras atividades. Casa Cor e outras mais. Vamos fazer a pesquisa. Por que o projeto de comunicação social, o projeto de comunicação, a pesquisa é importante? Porque a partir dela nós vamos identificar todos os pontos de possíveis melhoras. Vocês vão identificar os pontos de melhoras que a gente pode implementar no nosso projeto. Motivo de frequência. A gente separou por sexo, ou seja, masculino e feminino. A gente pode perceber que atividades ligadas no parque são um dos maiores motivos. Mas não quer dizer que todos saibam das outras atividades. Eles vão para atividades específicas. Eles vão para ginástica, eles vão para dança circular, eles vão utilizar a feira, mas necessariamente eles não conhecem as outras atividades que o parque dispõe a eles, por uma falta de divulgação em si só. A frequência geral. A gente percebeu que é uma grande frequência, principalmente de nunca frequentadores, porque isso aqui foi uma amostragem que nós fizemos, não só com relação ao parque, mas em todo. Com todos os visitantes de áreas públicas de Campinas. E a gente percebeu que há um grande número de pessoas que não frequentam o Parque Ecológico, por N motivos, localidade, segurança e outros mais. Os frequentadores do parque, nós podemos perceber que há um grande número de pessoas que vai pela primeira vez, em função de atividades escolares, principalmente, porque o filho vai participar de uma atividade lá, por causa de uma outra atividade como o motoshow, ou a Casa Cor, então eles vão para essas atividades específicas. A imagem, principalmente para o público frequentador. Podemos perceber que 26% no feminino e no masculino 29%. É um público considerável dentro de uma amostragem, dentro de uma população? Com certeza é. Mas a gente vai perceber que há um grande número de pessoas, que no total dá mais de 50%, que acha que a área está sendo mal utilizada, mal aproveitada, ou está sofrendo com algum problema. Né? Para o público não frequentador, aí piorou um pouquinho. Para o não frequentador, para ele, a grande maioria acha que aquilo lá está abandonado. E para quem frequenta, quem vai lá e conhece, vê que isso não é verdade. É carente de melhorias? Lógico, como toda a área pública.
mas não é, o que eles imaginam. Então falta essa divulgação do que realmente acontece, para que eles possam entender e ver o parque de uma maneira que realmente ele é. Situação de crise. Quando a gente fala de uma área pública, a gente imagina que normalmente está degradado, está depedrado, está em estado deplorável, que normalmente não é a verdade. Mas precisa de melhorias, como toda área, como eu já falei. O problema que eles enfrentam maior, principalmente para quem é pai e é mãe e vai frequentar o parque. Proliferação de pragas. O problema dos carrapatos. Causa um medo tremendo para quem vai frequentar. Tá? A falta de um local para alimentação, não tem uma lanchonete. Então, para quem vai passar um final de semana inteiro lá, se não tiver a feira orgânica naquele dia, que vai ter alguma coisa para comprar, para se alimentar, ele não tem mais nada. Então, precisa de um investimento nesse momento, nessa área. A falta da divulgação, isso foi muito comentado, principalmente pelos expositores e pelos pessoal que faz evento. Quer dizer, o pessoal do Motoshow comentou isso conosco. Eles gostariam que o público dele não fosse só o público do Motoshow, fosse o público do Parque Ecológico também. Né? Eles levavam o público deles ficavam lá, sentadinhos, quietinhos, no espaço do Motoshow, e não conheciam o resto do parque. E o pessoal do parque ia, passava, fazia o que tinha que fazer no Parque Ecológico e ia embora. Então, se tivesse uma divulgação maior, os dois, tanto o Motoshow quanto o parque, tanto o Casa Cor quanto o parque, todos os eventos que acontecem lá, seriam mais prestigiados. A SWOT. É aí que entra a nossa questão de analisar o que acontece ou não acontece. Né? Vamos pegar aqui que nós separamos elas pelos 4 pontos, né, que de estudo que nós fazemos para identificar o que acontece ou não. Força. É a maior área verde do município. Isso é muito importante. Todo mundo imagina que o Taquaral é gigante, mas quem vai para o Parque Ecológico, lá caminham 2, 3 taquarais. Eu tive assim, o prazer e o desprazer, porque eu estou meio obeso, de andar no último domingo por lá. A questão de ter uma ONG dentro do parque, isso é importante. Uma ONG que presta serviço para as comunidades carentes na redondeza do parque, que não são poucas, são bastantes. Apesar de ser uma área que tem muito condomínio de alto padrão, tem muita área carente do lado. A entrada gratuita, não se paga nada para frequentar o local. Não tem custo nenhum. E a questão do patrimônio. É uma área tombada. Patrimônio histórico, patrimônio paisagístico. Então, é uma área que necessita de valorização. E aí o ponto forte é o ponto que a gente pode trabalhar de maneira forte, fiel e firme para que isso possa ser melhorado. Fraqueza. A falta de uma área de alimentação, como nós já falamos. Isso é... Por exemplo, que a mãe vai passear com criança pequena, não tem onde comprar um refrigerante, uma água, a questão dos sanitários, que não são todos que estão em condições de uso, principalmente para o público feminino, tá? Nem tanto masculino, a gente quer aquela história, né? Mas o público feminino é carente de um local que ela possa usar com tranquilidade e segurança. Ok? A falta de informações na entrada do parque, entre outras coisas que acontecem lá dentro, a questão de degradação do local em algumas áreas. Algumas áreas do parque são muito bonitas e outras estão um pouquinho degradadas. Em função da sua dimensão, do seu tamanho, a gente acaba compreendendo, mas não aceitando. Oportunidade. Na oportunidade, a gente pode dizer o seguinte: é um local que faz o uso e gosta de dizer que trabalha para a educação ambiental. Ele gosta de se ressaltar isso. Então, é uma oportunidade, um ponto que a gente tem que trabalhar com muita força, porque é ali que nós vamos pegar as pessoas de escolas, principalmente da área pública, municipal, estadual, que estão dentro do município, que podem utilizar aquele local para estudo do meio e outras atividades. Potencial para turismo. Campinas é a sede para eventos relacionados a meio ambiente, na Semana do Meio Ambiente. Você tem um parque que o nome já diz, ecologia. Por que não passa tudo para lá?
utilizar aquele local, aquele espaço. E trabalhar no nicho que a gente pode fazer isso. A ameaça. Quando a gente fala de ameaça, a gente tem que entender que algumas coisas preocupam e outras nos deixam mais preocupados ainda. Quando a gente fala de loteamento de área verde para construção de condomínio, que é uma tendência que está acontecendo agora, aqueles condomínios autossustentáveis, aqueles condomínios que dizem que são de área de reserva, de preservação. Como é que você pode construir alguma coisa num local que é de reserva, que é de preservação, sem destruir, sem mexer com aquele ecossistema? Então, é aí que a gente tem que trabalhar, principalmente com a questão da mídia, para que isso não afete. Porque aquela região onde o Parque Ecológico está, próximo, entre Campinas e Souzas, já tem muitos condomínios. Mas, não seria interessante. A inauguração de novos parques no município, tá? E uma outra coisa que nos preocupa, nos chamou a atenção. Algumas áreas de Campinas, como o Taquaral e o Centro de Convivência, hoje recebem um sistema Wi-Fi, ou seja, a pessoa pode utilizar o laptop, o computador para fazer uma pesquisa, para trabalhar e aproveitar o espaço, aproveitar a natureza. E o parque ainda não tem isso. Entre outros avanços tecnológicos que estão acontecendo em outras áreas de entretenimento, cultura e lazer de Campinas, que lá necessita. Quer dizer, você poderia levar sua esposa para fazer uma compra na feira orgânica no domingo de manhã, o seu filho para passear no playground, e você continuar trabalhando embaixo de uma árvore, tranquilo e calmo, com aquela natureza linda, pelo menos um pouquinho de gente conhece, né? Proposta de implantação. Como a gente vai trabalhar isso daí? Nesse momento, a gente tem que entender o seguinte, que é a forma que tudo vai acontecer. A estratégia, é como a gente vai implementar, é onde a gente quer chegar. Tá? Melhorar a questão... a busca das oportunidades, que é importante. A questão da parceria, quer dizer, é uma área pública e é carente de atividades, não, é carente de divulgação delas, é carente de melhoria delas. Então, a parceria com rede privada, com organizações privadas, pode nos fortalecer nisso daí. Fazer com que a divulgação seja melhor, fazer com que as atividades tenham um ganho em material, em condições, que necessariamente não estão acontecendo hoje em dia. Aí que entra a nossa parceria, né? A Kairos entende da seguinte maneira, que a parceria não é só eu como uma agência e ele como meu cliente, não. É entender o que ele realmente precisa e aonde ele quer chegar. Para aí sim, com um pacote certo, a gente possa atender ele. Ou seja, não é vender mais do que ele precisa, nem mais do que ele pode aguentar. Aí, para que isso aconteça, a Kairos desenvolveu um programa. Aproveitando que o ano que vem, o Parque Ecológico vai fazer 20 anos de inauguração. Então, 20 anos do Parque Ecológico. O principal motivo é a questão histórica, ou seja, é a questão do patrimônio, é a questão dele ser um bem vivo da cidade de Campinas. Não só uma área que a pessoa pode ir lá, não, ele tem alma, ele tem conhecimento, ele fornece cultura, isso é importante. Nosso objetivo é simplesmente fazer com que ele possa chegar aonde ele quer, aonde ele deveria estar. Os públicos são os mais variados. Fornecedores, mídia, imprensa, frequentador do parque, ONGs, comunidades, todos, não foge nenhum. Não há como você dizer que é um cliente ou uma pessoa que vai atender simplesmente a um nicho de mercado. Não, o parque ele atinge todo mundo, de uma maneira geral, direta ou indiretamente. As estratégias. E é aí que a gente entra como que a gente vai proceder esse programa. Primeira coisa é estruturar a comunicação do parque, com todas as ferramentas possíveis. E a segunda é fazer com que os parceiros cheguem a ele. E, por último, mas não a menos importante, na nossa visão até uma das mais importantes, é fazer com que todo o patrimônio que aquele local tem tenha visibilidade e receba o carinho desejado.
E aí é uma parceria que a gente vai conseguir fazer com que a C, estratégia número C, ocorra. Né? O nosso fluxograma de atividades. A gente separou eles para ter uma noção de que a primeira estratégia, que seria o fortalecimento da comunicação, nós temos um número maior de ações. Porque são ferramentas, desde as mais básicas às mais complexas. Para a parceria, nós estipulamos algumas outras ações, tá? Que envolvem a questão de trabalhar com a comunidade, trabalhar com o bem público, trabalhar com outras coisas que possam agregar valor ao parque. E a última estratégia, como eu já tinha falado, que é a questão do patrimônio histórico. Mas a aplicação delas não segue uma ordem, digamos, cronológica, mas uma ordem por necessidade. Então, vocês vão observar que, em dado momento, ações da estratégia A, C e B vão estar juntos no mesmo local. Como que nós fizemos isso? Separamos esse programa em 3 etapas. Denominamos eles de o plantio. Nome mais sugestivo ao nosso cliente. E aí fizemos o seguinte, demos o nome de raízes, porque raiz é estrutura. É o que dá vida a uma árvore. Se ela não tiver uma raiz forte, ela não vai para lugar nenhum. Então, estruturar a comunicação, e aí vai ter o lançamento do projeto. As ações, central de comunicação, que a gente precisa estruturar primeiro aonde vai ser feito o trabalho, para que depois ele ocorra. E aí sim, trabalhar a identidade visual, as outras ferramentas mais básicas, como o quadro de aviso, sugestão, a internet, que é um ponto importante, lógico, para qualquer empresa. A sugestão e o lançamento do programa. Bom, aqui nós temos a ilustração de algumas peças que a gente contemplou no nosso trabalho. Aqui, primeiramente, é o logo do Parque Ecológico, que é a modernização do logo. A gente coloca a árvore como um símbolo ecológico e com uma fonte mais moderna, uma coisa diferente do que existe hoje. Os mascotes, que são nossos porta-vozes, a modernização da papelaria também, os envelopes, o cartão de visita. Aqui é a sinalização dentro do parque. Então, aqui nós fizemos um totem que é para coleta seletiva. Então, não só sinalizar que aqui existe a coleta seletiva, mas também colocar o nosso porta-voz e também explicar para as pessoas o que deve ser depositado dentro de cada lixeira. Isso vai servir também para que elas levem para fora do parque. Ali em cima as placas de localização dos locais, que hoje existem, mas elas estão com aparência bem desgastada, você quase não vê mais. E aqui uma nova proposta, o nosso mapeamento botânico, porque o parque ele possui mata nativa com espécies da Mata Atlântica, que a gente acha muito importante identificar para que as pessoas conheçam, para que as pessoas visitem e saibam quais são as espécies. Aqui a gente fez também uma simulação do quadro de avisos, que ele também existe, mas você não encontra nada ou muitas vezes ele está destruído. Então, com informações gerais dos eventos, aniversariantes do mês, então ele vai servir tanto para comunicar os funcionários quanto pessoas de fora. Aí a gente fez 2 modelos de comunicação para fora, então com alguma parceria para divulgar o parque além das fronteiras dele. Então, um cartão telefônico que a gente vê fazendo propagandas no verso, um cartão postal. E aqui uma ferramenta que a gente acha super importante para mensurar os resultados, que é a caixa de sugestão. Aqui, como o Marcelo disse, a gente vai ter o lançamento dos 20 anos do parque, que vai acontecer num mês corrido. E durante esse mês, cada semana, vai haver uma atividade, já explorando o que existe dentro do parque. Então, lá a gente tem o viveiro de orquídeas, a gente vai fazer uma exposição de orquídeas, até para quem não conhece, poder conhecer o que é desenvolvido lá dentro. Exposição de fotos, atividade com crianças. E esse é uma ferramenta muito importante que o Parque Ecológico não possui, que é o site institucional, com informações desde história, como chegar, fale conosco, que abrange todos os públicos, interno, externo, mídia, que o parque não tem. E também contemplando as tendências de hoje, as mídias sociais. A gente tem exemplificando o Orkut, o Facebook, aqui é uma comunidade do Orkut e o Twitter. Florescer é onde a gente vai estabelecer as parcerias, né? Promover os eventos
dar visibilidade ao parque. E aí entra todas essas ações. Como eu falei, da B, aí tem as ações do quadro B, né? Mas é aí que a gente vai trabalhar com como e aonde o parque pode ser enxergado, pode ser visto. Aqui é uma sugestão de pauta que a gente vai enviar para a assessoria de imprensa do parque, enviará para a mídia. O press release. Essa aqui é a nossa newsletter que vai ser enviada para todo o nosso mailing por e-mail. É uma newsletter digital porque a gente também preza pela não impressão do material. Aqui é pleitear uma ação que acontece em outras localidades para dentro do parque, que são atividades de educação, saúde, higiene, para levar, porque o parque possui espaço físico para isso. Aqui é um evento que vai acontecer na Semana do Meio Ambiente, meados de junho, que a gente vai propor uma visita ao parque, onde a gente vai distribuir dentro desse layout de embalagem uma muda que deve ser plantada para simbolizar, e a gente usou o nome de Plante uma Vida. A caminhada ecológica, já que a gente tem as caminhadas não formais, a gente pensou em fazer uma que é convidativa a todas as pessoas. E a Eco-Olimpíadas, que ela vai abranger alunos de escola pública no primeiro ano e depois ela vai se estender a escolas particulares. Então, as pessoas vão realizar diversas atividades dentro do parque, as crianças vão receber certificado, vão ver camiseta personalizada. Semear. Quando a gente fala em semear, a gente fala em plantar, né? Quem planta, colhe. E aí que a gente vai colher os frutos daquilo que a gente quer fazer. Um livro histórico, um documento para poder dar porte, dar movimento ao parque. Os painéis históricos, para que quem visita consiga visualizar toda a história do local. A restauração do patrimônio, ou seja, empresas privadas vão poder adotar áreas do parque e patrociná-las, restaurá-las e mantê-las. E a nação ecológica, que é dentro do site, onde toda pessoa vai poder entrar, se cadastrar e receber informações via e-mail. Como a gente diz, as lembranças se perdem e a memória vai embora e a gente acaba não conseguindo documentar. Por isso a nossa proposta de fazer um livro histórico para ser acessível a todas as pessoas que queiram saber mais do Parque Ecológico. O mural, ele existe dentro do museu com algumas exposições, tem uma linha do tempo falando de Campinas, mas também de uma forma que a gente já não consegue mais utilizar, as pessoas não conseguem enxergar mais o que está escrito nele. Então a gente sugere para fazer esses painéis históricos contando um pouquinho, de forma sucinta, da história do parque, em pontos estratégicos onde as pessoas mais passam. Investimento. É a área onde chega o grande problema, né? A compra do projeto. Nós não trabalhamos de uma forma que o cliente possa ou não possa adquirir o negócio. Mas dessa maneira fica mais fácil. Ele pode comprar fragmentado, ou seja, por ações ou por estratégias. Facilitando. Então, eu posso vender apenas uma ação para uma empresa e essa empresa implantar lá. Nós implantamos com o apoio dessa empresa. Ou o projeto inteiro. É viabilizar a coisa para o cliente e não para só nós. Muito obrigado a todos. Bom, então a equipe agora se posiciona, a agência Kairos, e infelizmente não temos a presença do cliente, por diversos motivos, que na última hora acabou não tendo condição de estar aqui. Mas é importante olhar de profissionais que estão no mercado e que terão condição de avaliar, até porque muitos aqui, inclusive professores, né, conhecem o Parque Ecológico. Então, vamos partir para essa avaliação. Eu vou pedir, então, em primeiro lugar, aos profissionais que façam a avaliação e, na sequência, passamos para os professores e também para a aluna, também do 8º semestre, a Zenaide, que fará também as suas considerações. Boa noite. Pessoal,
achei o trabalho de vocês consistente desde a apresentação da agência até o final. Ele foi muito bem conduzido, Marcelo. Parabéns. Você é muito claro no seu objetivo, você sabe dosar o seu carisma. Isso foi muito bom para a equipe. Isso foi um milagre. Dosar foi um milagre? Foi um milagre. Mas isso fez com que a apresentação fosse agradável. A condução das peças também, eu acho que as peças foram bem escolhidas para ilustrar. Peraí que eu preciso mandar anotação aqui. Acho que a gente teve algum problema na cor, né? Porque quando você projeta, fica muito amarelo, então acaba distorcendo um pouco. Depois eu até gostaria de ver, porque no pré-projeto a gente não tem. Eu gostei de uma coisa em especial, que eu particularmente uso muito no dia a dia, que é o benchmark, que vocês também souberam citar durante a apresentação. Então, sim, importante a gente falar da SWOT, mas usar e citar concorrente pode ser muito estratégico na vida do projeto, porque é onde você dá uma cutucadinha no seu cliente e ele sabe dos pontos fracos dele. Então, você, na verdade, está aproveitando uma boa oportunidade que o concorrente dele já faz para trazer também. Isso ficou muito claro na sugestão de Wi-Fi e eu acho que também foi muito bem conduzido. A única questão, a documentação também da memória do parque, eu achei uma sugestão fantástica. Acho que, de fato, é uma coisa que eles não pensam e que deveriam pensar. Eu senti falta de uma coisinha pontual, porque a gente tem ali no entorno do parque o pessoal que mora no Gramado, na Hípica, que é um público extremamente formador de opinião e que, de repente, sai de casa e vai para a Lagoa Tacaró correr. Então, podia ser mais bem explorado, porque eles podem ser multiplicadores de todas essas alterações que o parque está sofrendo. Mas foi só isso. Parabéns. Bom, eu não tenho muita coisa para dizer, não. Vocês são de parabéns. Realmente é um projeto. É uma pena realmente que o cliente não esteja aqui, mas assim, vocês são fiéis representantes do Parque Ecológico. Vocês estão totalmente integrados com o objetivo de vocês, com o cliente de vocês. Vocês abraçaram isso, vestiram, carregam isso, e transmitem assim de uma maneira com entusiasmo. Tá? É demais. Parabéns pelo projeto, eu adorei a ideia do livro, do resgate histórico do parque. Eu acho que falta muito isso para Campinas, falta muito isso para a gente como cidadão. A gente precisa preservar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber disso. Então, eu acho que isso fez o projeto de vocês muito forte. Não só a questão de meio ambiente, de sustentabilidade, mas de história. Porque a gente não é nada sem história. Realmente, parabéns. Bom, repetir um pouco mais. Parabéns, primeiramente, pelo trabalho. O Marcelo, ele pode vender seu trabalho, né? E de brinde ele entrega a mãe. Porque vendeu bem. Vendeu muito bem, expôs com muita clareza. E, assim, não tem muito o que falar, realmente. Adorei a epígrafe do book de vocês. Tá, para quem não sabe qual ela só termina de uma maneira, que a gente só vai dar valor para a natureza o dia que a gente aprender que dinheiro não se come. Então essa é a epígrafe deles. Realmente mata o resto. E vendo aqueles mascotes, eu já fiquei imaginando. Imagina uma ação de guerrilha no Taquaral, umas 70 pessoas de cabelo verde, todo mundo verde, correndo no meio da lagoa, com uma camiseta colocando. Eu fui no Parque Ecológico e voltei verde. Vai você também. Entendeu? Imagina uma coisa dessa. Então, realmente, o que falta é isso. Eu, particularmente, não sabia que tinha tudo isso de atividade. Não fazia ideia, na minha opinião. Era um local que estava lá, só. Cheio de capivara. E um local cheio de capivara. Mas eu não imaginava a riqueza que ele tem ali dentro.
E as ações que vocês estão propondo realmente é para enriquecer ainda mais. Parabéns. Boa noite. Eu quero dizer que, como eu não sou de Campinas, segundo a Silvana, eu sou caipira do interior, né? De onde eu sou? Do Oeste. Bom, eu não conheço o parque. Só que eu li o trabalho de vocês quantas vezes? Umas 10? Né? E fiquei muito impressionada porque hoje, com o vídeo que vocês começaram, né, a apresentação, é que eu fui entendendo tudo aquilo que vocês estavam escrevendo, sabe? Aquilo foi ganhando corpo, assim, né? Então, assim, parabéns pela maneira como vocês montaram a apresentação. O professor Eliazar fez um comentário aqui, eu quero dizer aos alunos de 6º semestre que estão aqui, que se espelhem, né, na maneira como eles montaram essa apresentação, que pode lhes ser útil para o próximo ano, sabe? Pela maneira como vocês conseguiram conduzir. E isso é um conselho, né, nosso. Vocês demonstraram, disse a Lana, um domínio sobre o resultado da pesquisa exemplar, né? Embora eu não possa deixar de dizer que não corrigiram no book né, ali aquelas coisinhas da citação da pesquisa, mas isso pode ser feito. Vocês demonstraram o domínio do conhecimento dos dados, conseguiram transmitir isso para nós. O Marcelo e a Mariana conduziram a apresentação muito bem e realmente conseguiram vender esse projeto. Então, de modo que eu acabei de dizer à professora Silvana que acho que nosso papel como professores de vocês, a gente localizar, né, falar, entrar em contato com o cliente e propor que vocês possam ir até lá e fazer lá no local deles a apresentação para o cliente, tá? Porque está realmente digno disso. Então, como professora de vocês, muito orgulhosa do resultado, parabéns pelo empenho e por tudo que vocês conseguiram nessa reta final, tá? Bom, eu sou suspeita para falar que eu tenho muita simpatia por essa área. E eu acho e senti na pele que trabalhar com um cliente da área cultural, da área ecológica, é muito difícil. Vi de que o cliente não veio. Eu gostei muito da apresentação, foi extremamente profissional, foi bem dividido, apesar da equipe, né, tem 6 componentes, só o Marcelo e a Mariana falou, mas realmente foi muito bom, não ficou cansativo, foi bem interessante. O trabalho de pesquisa foi bem amplo e eu achei interessante também porque vocês dividiram o sexo masculino e feminino, então deu para fragmentar bastante e fazer atividades bem direcionadas. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que aparentemente o primeiro programa é bastante amplo. Você fala assim, nossa, onde vai dar isso? Não está direcionado. Só que quando você pega um cliente dessa área que não é bem definido, tem coisas tão simples que não são feitas que é importante. O site é uma coisa primordial, que lá não tem. Então, à medida que vocês foram apresentando o projeto, deu para ver bem isso. Eu gostei muito e estou muito feliz aqui de poder estar passando as minhas considerações para o grupo. Parabéns! Muito bem, só para fazer o encerramento, lembrar assim que acho que aqui a gente chega num momento de grande vitória, né, a noite de hoje, porque com certeza estivemos aí diante de muitos momentos de questionamento, né, com os diferentes grupos, afinal, para que estávamos aqui, qual o nosso papel. E aí, quando vocês apresentaram o SWOT, acho que deu uma representação bem clara, né?
SWOT, a gente de repente tem diante de nós um problema. Pode virar uma ameaça e transformar o projeto num projeto medíocre, ou vocês tinham a opção, como todos aqui, de transformar isso numa grande oportunidade, né? Fazer desse problema uma oportunidade de fazer algo que a gente tivesse assim, orgulho de apresentar, aquilo que a gente tem orgulho de dizer eu fiz, né? E independente de qualquer outra coisa. Eu acho que quem primeiro tem que acreditar no trabalho são vocês. E a partir do momento que a gente encara isso, né, e a gente joga o desafio e fala, agora é com vocês, é muito interessante quando vocês realmente assumem, não, ou agora a gente assume de vez, ou a gente desiste desse processo. Então, acho que aqui a gente teve diante dessa situação, se a gente fizer uma análise SWOT, né, de todo o processo, mas acho que valeu muito a pena, por tudo que a gente viu durante esta noite, alguns grupos mais nervosos, outros menos. Aliás, o nervosismo sempre aconteceu, né? Uns deixaram aparecer mais, outros um pouco menos, mas acho que a gente conseguiu, assim, uma grande vitória. A gente sai daqui hoje, acho que eu vou falar em nome dos professores, da equipe que acompanhou vocês, todos aqui, né? Dizer que a gente sai com a sensação de que realmente foi uma grande vitória. Ainda temos trabalhos que serão apresentados para uma banca interna. Isso não significa que esses trabalhos também não tenham valor, que não sejam merecedores do nosso reconhecimento, e estamos na expectativa dessas apresentações, ok? Então, eu quero parabenizar vocês, dizer que a gente está realmente assim, muito feliz com o resultado. E pensar assim, que aqui não se esgota. Eu acho que as considerações feitas, todas as observações nos levam sempre a aprimorar. É só um pontapé inicial, uma primeira etapa no processo, que a gente quer ter mais orgulho lá na frente quando a gente olhar e ver realmente profissionais com muita qualidade, com muita responsabilidade, com muita noção de cidadania, né? Não só para aquilo que ele vai conquistar no mercado, mas para o papel que ele vai desempenhar na sociedade. Quero dar os parabéns para vocês, todos, esta equipe e todas as que já apresentaram nesta noite.